Durante esta semana recebemos aqui na Rádio Sines, sempre às 11 da manhã, os 5 candidatos à Câmara Municipal. Na próxima semana vamos estar nos 5 concelhos do litoral alentejano a fazer debates com todos os candidatos e depois na semana seguinte vamos ter os candidatos às juntas de freguesia aqui da nossa região. Hoje recebemos o Jorge Maia, que é o candidato do Chega. Jorge, bom dia e bem-vindo aqui à Rádio Sines para esta primeira conversa sobre a candidatura do Chega. Antes de tudo, quem é o Jorge Maia e o que é que o leva a concorrer à Câmara Municipal de Sines? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite que me fizeram. Jorge Maia tem 51 anos de idade, portanto trabalho na APS, na Administração de Porto de Sines, sou operador de cais, no Departamento de Segurança e Ambiente. Não sendo de Sines, nascido em Sines, moro cá desde 4 anos de idade, portanto sou um siniense, considero-me siniense, fui educado aqui cresci. Levo-me a concorrer à Câmara de Sines, ou a fazer parte, portanto, neste projeto, que foi um desafio que nos foi feito pelo partido. Na perspectiva de nós podemos candidatar, portanto, o partido queria realmente chegar o máximo possível a todas as autarquias do país. E, como era coordenador do núcleo de Sines, propuseram-nos que nós fôssemos os candidatos, neste caso, os todos coordenadores dos núcleos. E, por isso, com alguma relutância, aceitei este projeto. O Jorge não tem um passado ligado à política, é a primeira vez que aparece na política. Jorge, o que é que o motivou a abraçar este projeto do Chega? Sim, nunca tive ligado a partido nenhum político, nunca tive grande ligação, nem grande apreço por a política existente ou por os partidos existentes, e levou-me a abraçar este projeto, visto, eu acho que nós temos que mudar alguma coisa no país, temos que mudar algo, porque aquilo que nós temos não nos serve já, e temos que mudar, e só digamos que trabalhando é que conseguimos mudar as coisas. Eu acredito na mensagem, acredito naquilo que o André Ventura diz, acredito naquilo que o partido defende e representa, portanto, por isso associei-me ao partido, pela primeira vez na minha vida, associei-me ao partido e filiei-me nele. Jorge, para o Concelho de Sines, que propostas é que o Chega tem para o Concelho de Sines? Eu tenho essencial preocupação com a questão do emprego em Sines. Nós não temos ganho emprego em Sines, pelo contrário, temos perdido emprego em Sines. Portanto, estamos a falar que o principal empregador neste momento é a PSA, e muito bem, temos de trabalhar lá, de Sines e não só, mas fechou a EDP, não é? Portanto, muito pouco se tem falado disso, não houve grande alarido até nisso na comunicação social, nem mesmo grandes movimentações contra isso, porque penso que o Governo na altura lançou o doce do hidrogênio, que já se sabe, segundo a comunicação social, que não vai haver hidrogênio nenhum, pelo menos nos moldes em que estavam previstos inicialmente. Fechou uma empresa que tinha ali muita gente a trabalhar e que as pessoas foram, neste momento, enviadas para o centro de emprego, não é? E muitos perderam o posto de trabalho, estavam empreiteiros e oficialmente não tinham, as empresas fecharam ou foram para outro lado trabalhar, portanto, se calhar ainda não os levaram. Embora que eles estivessem ligados há muitas dezenas de anos a essas empresas, tivessem, portanto, o direito de centro de emprego. Mas a questão é que não se vê emprego de segurança, e isso preocupa-me bastante, porque vai obrigar cada vez mais os sinienses a saírem de Sines, não é? Portanto, já é uma realidade, muitos trabalhar no estrangeiro neste momento, se calhar mais vai ser no futuro próximo. Isso é algo que me preocupa bastante e acho que a Câmara, não sendo responsável por criar empresas, deverá sempre pressionar as entidades competentes nessa questão e tentar realmente arranjar soluções para que se possa implementar aqui empresas. É algo que me preocupa bastante para o Concelho de Sines, sinceramente. Defende uma relação diferente da Câmara Municipal com as empresas, é? Uma maior pressão para criar postos de trabalho para os sinienses? Eu, pelo menos com as empresas, as empresas se estiverem implementadas, a Câmara poderá fazer, não será muito, acho eu, na questão de pressionar a ter mais gente a trabalhar, mas com o Governo, por exemplo, sim, o Governo deverá existir, não que seja atrativos fiscais para que se possam implementar empresas em Sines, fiscais ou mesmo a nível de terrenos, talvez. A Câmara também não tem terrenos de gestão industrial, acho eu, implementação industrial, portanto, isso está entregue a Global Parks. É sempre Global Parks. Portanto, também não se compreende porquê, não é? Quer dizer, a Câmara não poderá ter uma negociação, dizer, olha, temos aqui um terreno em que poderemos fazer um valor ou não, ou isentar até o pagamento de determinada empresa e aí atrair empresas para virem para Sines. Isso é importante, nós temos empresas de futuro e com futuro em Sines. Isso, sinceramente, é uma coisa que me assusta um bocado, ver qual será o futuro de Sines daqui a 20 anos, ou daqui a 15 anos. Essencialmente com descarbonização, que se fala e que nós vivemos num concelho essencialmente ligado aos carbonos, não é? Petróleos, portanto, e plásticos, não é? Neste caso, petroquímicas. Em termos de economia, o que é que também traz o Chega, ou o que é que o Chega pensa para atrair mais pequenas empresas, mais comércio, mais pequenas empresas para o concelho? É assim, essa questão da economia já entra num bocado do âmbito nacional e global, já um bocado de política nacional e económica que o Chega poderá ter. Mas a nível local,
para nós conseguirmos ter mais empresas, tem que existir alguns atrativos, incentivos fiscais para as empresas. É a minha perspectiva em relação a isso. Claro que se conseguirmos ter empresas com determinada dimensão, atrás delas vêm outras mais pequenas que prestam serviços, vê mais gente, acaba por haver mais comércio, não é? Portanto, isto é uma bola de neve, não é? Portanto, eu aqui acho que o incentivo fiscal a empresas de grande dimensão e relevantes, como uma refinaria, com empresas com essa dimensão, pronto, dizemos, seria, se calhar, uma solução para se poder atrair empresas para aqui, acho eu. E as pequenas? Qual é a ideia que tem, por exemplo, um asilo que está neste momento a crescer, para receber mais empresas, que ideia é que tem sobre isso? Asilo é um caso engraçado, porque assim, asilo tem lá atividades económicas, com certeza que tem, e com alguma relevância, mas essencialmente é um local de alojamento local, não é? Porque temos ali montanhas de armazéns arrendados para quartos e, portanto, ou seja, será efetivamente um asilo que está ali? Estamos a aumentar o asilo novamente para a zona, portanto, para a zona da Afeiteira. O que tipo de indústria que se vai ali implementar, não é? Temos lá no asilo vários armazéns que não são utilizados há dezenas de anos, continuam mesmo com espaços enormes à volta, é terreno que está a ser ocupado sem utilização nenhuma. Tem que haver uma solução sobre isto. Tem que se perceber o que aquilo está ali fazendo o quê, de quem é aqueles armazéns, o que é que estão ali, porque estamos a continuar a aumentar uma área de asilo, o que é que vai ser implementado, não é? Depois estamos a pavimentar áreas que eram áreas agrícolas, e boas até de agricultura. Aquela zona de asilo, toda a asilo ali do Monte Chão era uma zona boa de agricultura. Estamos a pavimentar esse espaço todo. Se calhar é ali uma zona boa para vivendas, por exemplo. Nós não temos zonas para fazer um parque de vivendas em Sines, e está a ser ocupado, vai ser ocupado com continuidade de asilo, não é? Não sei, vou ver. Eu não concordo bem com o asilo nos moldes em que está, e penso que tem que haver ali um estudo qualquer feito sobre o asilo de forma a alterar aquilo, na minha perspectiva. E defendia a localização noutro local, é, Jorge? Empresas de determinada dimensão deveriam ser deslocadas para aquilo que é o parque industrial mais pesado, aquela zona lá ao pé da Repsol, por exemplo. É da ICEP, sim. Exatamente, portanto, por isso acho que não compreendo porque é que um armazém grande como aquele onde era a Armada Imóvel está implementado numa asilo industrial ligeiro, não é? Porque não está numa zona onde existissem, é porque aquilo é uns milhares de metros quadrados enormes que estão ali, e que neste momento estão também ao abandono, no sentido em que não há utilização há bastante tempo. E como é que o Jorge vê esta questão? Um concelho, e é um dos poucos do país, ou um caso raro, um concelho onde a Câmara não tem jurisdição sobre o seu território. Uma parte é da administração do Porto de Sines, outra é da ICEP Global Parques. Como é que vê esta situação? Vejo de uma forma negativa. Primeiro, a CEP está a gerir terrenos que há muitos foram expropriados, erradamente expropriados, e que não foram utilizados pela indústria e que deviam ser devolvidos aos seus respectivos proprietários. É assim que deveria, se houvesse justiça, da minha perspectiva. Não tendo interesse nenhum em terrenos nenhums, não tenho aqui terrenos nenhums, mas continuo a achar que essa questão devia ser feita. Depois, a ser gerido pela Câmara Municipal de Sines, por território que a Câmara, se a Câmara tem competências de gestão do território no seu Conselho, porque é que não tem nesta área também? Sequer não interessa, porque esse dinheiro depois vai para o outro lado, não é? E não dividir para a Câmara, reverter a favor da Câmara. Portanto, aquilo que eu estava a dizer há pouco é isso. A Câmara não tem capacidade de negociação, por exemplo, com terrenos, porque não tem terrenos. Eles pertencem a sempre uma entidade estatal que não é a Câmara. Falei de uma questão histórica de Sines, que é a questão dos expropriados. Já há muitos terrenos que não foram utilizados para nada, estão abandonados hoje no Conselho. Pensa que deviam ser devolvidos aos proprietários? Sim, sem dúvida. Não. Foram feitas expropriações bárbaras nos anos 70 em relação à questão da implementação industrial em Sines. Muitos não foram utilizados e deviam ser resolvidos às pessoas. Não faz sentido nenhum estarem sem serem utilizados, e se não forem utilizados para aquilo que se destinavam, tinham de ser devolvidos. Portanto, isso é indiscutível para mim. O Jorge falou também da questão da habitação. Que ideia é que tem para isso? Habitação social, habitação com os controlados, que ideia é que tem? A habitação em Sines está extremamente inflacionada, portanto nós não temos neste momento capacidade. Eu acho que qualquer pessoa em Sines que se queira fixar em Sines, um jovem que ganha 800 ou 900 mil ou 1.000 euros de ordenado, portanto comprar um apartamento de 170 ou 160 mil euros, 150 mil euros, não será muito fácil. Ou consegue comprar, mas também vive uma vida encarcerado, não pode sair, não pode comprar isto, não pode comprar aquilo, quer dizer, é uma vida de sobrevivência. Eu acho que a solução de habitação de custo controlado, seja através de cooperativas municipais, de cooperativas de habitação, desculpa, que é algo que eu até me agrada, as cooperativas de habitação, ou seja, a Câmara fazer o que já fez no passado com a habitação. Eu acho que é uma solução que deve ser pensada e deve ser executada. Só assim se pode, sem existir o objetivo do lucro, fornecer habitação
e que as pessoas possam ter acesso à habitação com um custo razoável. É só isso. E isto evitar que a juventude em Sines se desloque para os lados, não é? Portanto, porque senão as pessoas vão saindo daqui. Jorge, noutra área que é o turismo, desde os anos 70 que Sines vive com este equilíbrio entre a indústria e o turismo, continua a defender Sines turístico, Sines industrial, qual é a sua ideia? O turismo ficou agora provado com esta questão da pandemia. É um setor extremamente importante da economia e nós não podemos esconder isso, né? De forma alguma. Mas ficou provado que é um setor que também é frágil, tem fragilidades. Esta questão da pandemia veio realmente relembrar, ou veio trazer isso a lume, né? Ou seja, durante 2 anos a faturação do turismo turístico foi muito baixa e continua a não estar, digo eu, acho eu, não tem números, mas nos valores já teve no passado. É importante haver turismo em Sines. Nós temos conseguido realmente equilibrar a questão do turismo aqui das praias. Nós temos essencialmente um turismo de praias em Sines, né? O Santos até Porto Covo, aquela zona ali, portanto, continua a haver turismo. Temos conseguido conciliar isso, mesmo com as empresas por trás, que é um quadro que é antiturístico, não é? Temos empresas, nós queremos ir para um local na empresa onde não há poluição, onde não há determinado número de questões. A questão visual também é muito importante nesta questão e não podemos escondê-la. Tem-se conseguido integrar isso. Eu penso que se deve continuar a apostar no turismo, com melhorias de condições, e podia-se pensar já também no futuro próximo, porque não expandir esse turismo à zona norte de Sines. Penso que a zona norte de Sines também tem ali uma área que possa ser utilizada como turismo, não turismo de massas, na minha perspectiva, turismo de massas, um turismo diferente, mais integrado na natureza. Temos ali umas zonas, penso que se pudesse fazer esse tipo de integração no futuro próximo. Eu acho que o turismo de massas, tipo Algarve ou Vila Nova de Fontes, não é aquilo que nós queríamos aqui. Pelo menos eu não gostaria de viver esse tipo de turismo, sinceramente. Agora, esse investimento do turismo deve continuar. Nós dissemos no Parque Campismo, temos um Parque Campismo, que é algo que traz pessoas. As caravanas é algo que também é uma realidade neste momento e tem limitações nos parqueamentos. Deveríamos também ter um parque dedicado também às caravanas, que traz muita gente. Essas pessoas vêm cá, consomem, gastam dinheiro, vão ao restaurante, ou seja, tudo isso é dinheiro que entra na parte da restauração e no comércio. Portanto, isso é extremamente importante, não se pode escurar isso. A Avenida Vasta Gama e a Praia Vasta Gama, Jorge. Praia pertence à administração do Porto de Sines, a Avenida é da Câmara. Defende uma avenida mais dinamizada, com mais apoio ao turismo. Qual é a sua ideia em relação a isso? Sim, a Avenida Vasta Gama está, portanto, subexplorada. Quer dizer, temos ali um quiosque a trabalhar, não é? É muito pouco, na minha perspectiva. Acho que a avenida merecia mais um bocadinho. Mas eu não concordo com aquela avenida, sinceramente. Gosto de falar frequentemente e passei por lá. Não gosto. A intervenção que foi feita ali, para mim, não foi do meu agrado a 100%, como cidadão. Mas de qualquer forma, está feito, não vamos destruir o que está feito e vamos utilizar da melhor forma. Penso que se poderia melhorar a questão da oferta às pessoas. Aquela zona ali do Pontal está um bocadinho subexplorada, poderia ser um bocadinho melhorada e aí fazer alguma coisa também, um quiosque, qualquer coisa que se pudesse realmente atrair. As pessoas sentarem-se, beber um café, comer um gelado. São aí, portanto, há ali áreas que pertencem à APES. Acho que a Câmara com a APES conseguiriam chegar a um acordo e melhorarem ali aquela zona ali. Penso que se deve dinamizar mais a Avenida da Praia na questão do turismo, portanto, no verão. As pessoas vão ali abaixo, está muita gente na avenida, mas há pouca oferta. Essa tem que ser melhorada, na minha perspectiva. E pensa que a praia deve reverter para a Câmara Municipal, para a sua gestão? Eu penso que a praia deve estar o máximo possível bem tratada e bem cuidada. Independentemente de quem cuidar nela, eu penso que isso deve ser feito. Deve estar limpa, deve estar arrumada, deve estar cuidada, deve ter as infraestruturas todas necessárias para que as pessoas possam ter acesso à praia. Ser a gestão da peça da Câmara, para mim, é-me irrelevante. Não me choca, sinceramente. Jorge, na área social, que é uma questão que o Chega por vezes fala muito, da questão dos apoios às famílias carenciadas, a outras etnias, qual é a sua ideia para Sines? Pensa que há aqui alguém a beneficiar do que não devia? Eu acho que toda a gente deve fazer parte da sociedade, independentemente da sua etnia, raça, cultura, cor ou outra coisa qualquer, ou religião. As pessoas têm que ser integradas por elas próprias, querem ou não se querem integrar. Isso é uma questão. Refugiar-se num grupo étnico ou social ou religioso e daí tentar obter vantagens, não, para mim não. Se eu tivesse amanhã na Câmara Municipal de Sines, as ajudas continuariam, às pessoas que têm realmente necessidade de ser ajudadas. Tinha que ser uma coisa analisada ponto por ponto, pessoa por pessoa, e não é por pertencer a determinado grupo étnico ou social ou religioso que queriam ser beneficiados, isso pode ter certeza. Portanto, eu acho que as ajudas são necessárias, quando realmente são necessárias e quando são, portanto, emergentes para determinado tipo de pessoas. Agora, generalizar isso um grupo étnico ou social ou religioso só porque sim, não, nem pensar. Em perspectiva, não.
Nós temos um bairro social, Jorge, que não se pode esconder. Qual é a sua ideia? Está a ser bem gerido? Há ali coisas que tinham a ser mudadas? Qual é a sua ideia? Eu não conheço a gestão do bairro social, se para ser honesto, não conheço, não sei. Não conheço a gestão do bairro social, não sei como é que ele é gerido. Agora, sei que não se pode dar casas a indivíduos que andam de BM e Mercedes aí na rua todos os dias, ou que têm comércios abertos. Isso não me parece a mim que seja carência. Se calhar o conceito de carenciados hoje em dia e de pessoas em dificuldades mudou bastante, não é? Portanto, antigamente era alguém que não tinha nada, hoje em dia é alguém que consegue ter muita coisa, não é? Portanto, as pessoas precisam, quando as pessoas realmente precisam ser ajudadas, eu concordo, devem ser ajudadas. Mas devem ser ajudadas ali num período de transição e depois têm que retomar a sua vida e têm que tentar, por elas próprias, conseguirem subsistir. A questão da habitação é uma questão que, se eu compro uma casa, se você comprar, todos nós compramos uma casa, todos nós alugamos uma casa, todos os outros têm que fazer o mesmo. Portanto, isso é uma questão que não deve haver favorecimentos de ninguém, da minha perspectiva. Jorge, olhando aqui para a terceira idade, que é a Santa Casa da Misericórdia, que tem esse papel de apoiar os idosos, defende mais apoios? O que é que defende para a terceira idade aqui para o nosso concelho? Os mais velhos são aqueles que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje. Aqueles reformados, aqueles que já trabalharam, que já descontaram, que já fizeram o seu papel na sociedade, permitem com que nós tenhamos aqui hoje e que nós utilizemos os espaços todos e que nós vivamos. Portanto, ou seja, tudo que seja favorecer a terceira idade, eu sou a favor e apoio e concordo perfeitamente. A Santa Casa da Misericórdia é uma instituição extremamente importante, não é? Nem podemos dizer outra coisa, não é? Que terá, eu não conheço os financiamentos 100%, é a minha IPSS, eu não conheço os financiamentos 100% da Misericórdia, talvez, portanto, recebem precisamente algumas ajudas, claro, em relação àquilo que é, os financiamentos em relação àquilo que é as câmaras que têm disponíveis e as pessoas que têm lá, não é? Uhum. E o resto são as pessoas que pagam, portanto, a sua estadia lá. É uma instituição, claro, que necessita sempre ser ajudada, há de ser sempre uma instituição que precisa ser ajudada. Eu acho que se ela realmente precisar ser ajudada, deve ser ajudada porque é uma instituição extremamente importante, não é? Ela parece um trabalho único no apoio social às pessoas aqui em Sines, mais idosos. Portanto, da minha parte, é uma associação que terá sempre um lugar primordial, não é? Indiscutivelmente. Não é? Jorge, na área da saúde, que foi tão importante agora no combate à Covid-19, temos muitas pessoas em Sines sem médico de família, a Câmara não tem, portanto, não contratará médicos, não vai contratar médicos a Câmara Municipal, porque o papel não é esse, é do Serviço Nacional de Saúde, mas que ideia, o que é que a Câmara pode fazer para tentar que venham mais médicos aqui para a nossa região? Eu, sinceramente, não acho que haja falta de saúde em Sines. Há muita gente a dizer, falta de saúde em Sines, eu não acho que haja falta de saúde em Sines. Nós temos um centro de saúde recente, 3 ou 4 anos talvez. Médico de família, infelizmente nós vemos no país inteiro e ouvimos todos os dias que não há médicos de família. Eu acho que não haverá um local que eu não ouvisse ainda dizer que há médicos de família para toda a gente. Portanto, não acho que haja, que exista. Deixa-me só dizer que há pouco tempo houve um concurso do Serviço Nacional de Saúde e ficou deserto, portanto ninguém concorreu, portanto é porque não há médicos. Não é? Pois, ou não há médicos, também não querem deslocar-se para as zonas menos favoráveis ou menos que sejam para os menos favoráveis, né? É mais fácil estar em Lisboa, em Setúbal, no Porto, em Coimbra, cidades de grande dimensão onde têm outras oportunidades e podem trabalhar em vários locais, do que vir para um local mais pequeno e acabarem por estar só limitados àquela atividade. A Câmara aqui deverá já tentar perceber, eu não sei se as pessoas, se vai alguém ao centro de saúde e que fica sem médico, ou fica sem consulta, não é? Eu acho que isso não acontece, não é? Acho que ninguém vai ao centro de saúde e sai lá sem uma consulta, já não existe aquela questão de ir para o centro de saúde às 4 da manhã para já uma consulta, ou 5 da manhã, que existia no passado. Penso que se melhorou muito nisso, não é? Eu acho que sim. Agora, a Câmara poderá fazer aqui é realmente pressionar o Serviço Nacional de Saúde, né? Tentar que haja mais pessoas a exercer a medicina aqui em Sines. Mas se nós falamos que há um concurso aberto e não há concorrentes, significa que não há pessoas interessadas, poderá não haver médicos suficientes, se calhar precisamos de mais médicos, aí já entramos numa situação de governo central. Já aquela situação de que precisamos, se calhar, de mais cursos de medicina, de mais médicos serem formados e que a Ordem dos Médicos tem travado isso constantemente das privadas, não é? Portanto, não é? Nós temos universidades privadas a querer dar medicina e a Ordem dos Médicos a não de certa forma, a não validar os cursos, não é? E empresas, aliás, universidades de renome. Portanto, essa questão já é uma questão que começa no Governo Central e que depois vem por aí abaixo e tem como consequência não haver pessoas suficientes para esta questão dos médicos de família. Pronto. Penso que aí realmente é uma situação um pouco mais nacional e já não tão local. Sines tem um hospital privado, também como é que vê aqui a iniciativa privada na área da saúde em Sines? Eu vejo bem, não é algo que me incomoda. Eu utilizo serviço privado de saúde com frequência, portanto, acho que a gente utiliza no geral e há muita gente que defende hipocritamente
hipocritamente mesmo. Eu já vi isto com os meus olhos, pessoas que defendem só o público e não o privado, mas depois vão às consultas do privado também. Portanto, quando alguém defende só o público, só vai o público, não vai o privado. Não é? Portanto, eu defendo a integração das duas, o privado e o público. O público é extremamente importante e nunca poderá deixar de existir. Nós temos um serviço público que até penso que seja bom. Agora, há aqui uma coisa que também é importante a gente perceber. Às vezes falamos, o Serviço Nacional de Saúde, portanto, não dá resposta, é sempre complicado, está falido, a Segurança Social, não sei o quê. Ok, tudo bem. Nós temos muita gente que utiliza o Serviço Nacional de Saúde e que não desconta. Vamos que há velha, sempre o mesmo problema que está montante. É utilizar os serviços, mas não descontar ou não ter contribuído por isso. Ou seja, assim não há serviço que aguente. Na minha perspectiva, o Serviço Nacional de Saúde é importantíssimo, deve-se manter sempre, não sou a favor dele acabar, de dar uma forma a acabar. Agora, o serviço privado poderá vir realmente complementar essa questão, e complementa, dando a facilidade de que toda a gente tenha acesso aos tratamentos e a cirurgias e isso, não é? Jorge, passando aqui para a área da educação, que é tão importante para os portugueses e para a nossa região, caminhamos para ter aqui aulas do Instituto Politécnico de Setúbal, temos o parque de escolas que temos. Na sua opinião, ainda há alguma coisa para melhorar, ou o que é que se pode fazer para melhorar? Os professores são, para mim, para nós mesmo no Chega, no global, os professores e as forças de segurança são duas classes sociais extremamente importantes. As forças de segurança porque mantêm a segurança e mantêm o equilíbrio da sociedade nessa questão de segurança, e os professores são os educadores da juventude e que lhes dão formação para eles futuramente serem as pessoas, serem os governantes deste país, serem os habitantes, serem os trabalhadores, serem isso tudo, né? Serem melhores pessoas, que é isso que se procura sempre com a formação das pessoas. Não dando e não devendo dar, na minha perspectiva, ideologias, sejam de género ou sejam políticas nas escolas. As escolas devem ensinar matéria e devem ensinar as pessoas a comportarem-se de uma forma correta na sociedade, por exemplo. Eu acho que a questão da escola aqui em Sines, eu não conheço há realidades que eu também não conheço, mas a questão de nós temos de ter acesso aqui ao ensino superior aqui em Sines, ou nesta região aqui. Isso é indiscutível. Essa questão já portanto, vai acontecer. Portanto, para mim é extremamente positivo, tendo em conta que poderá evitar que pessoas saiam daqui para estar para fora, não é? Porque é sempre uma despesa grande para os pais e isso é complicado. Agora, a educação, nós temos escolas secundárias, escolas preparatórias, temos escolas primárias, tendo um polo universitário aqui em Sines, ou aqui na região, já teve aqui o Piaget Sandré também, no passado, que já fechou, não é? Ou pelo menos, não sei se ainda funciona, se não. Não. Mas, agora temos a ETLA que funciona. Ok, a ETLA, exato, e funciona muito bem. A ETLA há muitos anos que funciona e forma pessoas, portanto, técnicos, tanto muitos deles ficam depois na Repsol, não é? Portanto, trabalhar. Eu acho muito positiva essa questão. Portanto, nós temos aqui agora vamos ver se temos depois estudantes suficientes que consigam suportar e aguentar isto para a continuidade, não é? Para o futuro, não é? Por uma coisa estar 2 ou 3 anos aberta, olha, afinal de contas não temos estudantes suficientes e vamos fechar isto. Outra coisa é mantermos realmente isto aberto durante muitos anos. E cursos que depois tenham empregabilidade na região, não é? Exatamente. Nós aqui, os cursos técnicos ligados a toda esta parte de petróleos, de engenharias, são os mais importantes. Portanto, não faz sentido dar aqui filosofias ou sociologias quando nós vivemos numa área onde a nossa orientação é mais técnica do que é de letras, não é? Portanto... Jorge, passando aqui para a cultura e o desporto, são setores que dependem muito da Câmara Municipal, dos apoios que a Câmara Municipal e o Estado lhe dá. Na sua opinião, defende a continuidade de apoios à cultura e ao desporto? Sim, a cultura é algo essencial numa sociedade desenvolvida, não é? Portanto, não vejo a sociedade sem cultura, seja ela de forma que for, seja teatro, seja concertos, seja espetáculos de variadas ordens, quer dizer, portanto, é extremamente importante nunca esquecer a cultura e manter a cultura, portanto, a funcionar. Se nós sabemos que a cultura é sempre um absorvedor de subsídios, é indiscutível, portanto, isso ninguém esconde isso, mas a cultura deve-se manter, deve haver uma agenda cultural importante aqui em Sines, que mantenha uma certa atividade durante o ano todo. Nós não podemos depender só aqui em Sines das músicas do mundo e do carnaval, por exemplo, como grandes manifestações culturais, digamos assim. Deverá existirem, se calhar, mais manifestações culturais e desportivas que mantenhamos durante o ano todo, uma agenda cultural desportiva cheia e preenchida, para trazer pessoas também aqui, para as pessoas irem para a rua e consequentemente trazer pessoas a consumir no comércio local, que é importantíssimo isso também. Que ideia que tem sobre o Centro de Artes? É importante para a promoção da cultura, na sua opinião? Sim, o Centro de Artes, eu não gosto daquele edifício, sou honesto consigo, eu detesto aquele edifício. Acho que é um edifício, eu não gosto, sinceramente. Acho que podiam ter feito a biblioteca noutro local. Temos aqui o Palácio Pidal, que há mais de 20 anos que se falava que podia ser uma biblioteca, está neste momento a cair aos bocados. Que é privado, da Caixa Agrícola. Exatamente, mas que há 25 anos não sei se seria, se não.
como é que era, mas de certeza que não sei se não poderia haver uma negociação. O dinheiro que custou fazer aquele centro de artes e aquela biblioteca, se calhar tinha sido suficiente para comprar o Palácio Pídel e reconvertê-lo num espaço de biblioteca que era um espaço bom, agradável, tinha umas salas boas, ainda conhecia aquele edifício de pé em condições. Portanto, e na zona nova de Sines ter-se feito um bom auditório, porque eu acho que este auditório não é um bom auditório, é a minha opinião pessoal, não é um bom auditório. Eu vou ao cinema de Lisboa e estou mais bem instalado, estou no auditório do Centro de Artes. O Centro de Artes é muito importante e deveria existir, e está bem, não sou contra isso, não gosto daquele edifício, muito sinceramente, mas acho que é importantíssimo o Centro de Artes, e é o que existe, não vamos deitar abaixo, vamos utilizá-lo e vamos dar-lhe o melhor dinamismo possível. Jorge, em relação ao desporto, e os clubes é que fazem essa prática desportiva, desde a natação, futsal, ginástica, hóquei, futebol, e temos tudo isso em Sines, os clubes, se você for presidente da Câmara, podem continuar a esperar apoios da Câmara Municipal para incentivar a prática desportiva? Sempre. Eu acho que a prática desportiva é extremamente importante, e todos aqueles desportistas sejam individuais, porque há muitos desportistas individuais em Sines que às vezes não são falados, e isso é importante nós falarmos nele também, e vão divulgar o nome da localidade e vão dinamizar determinadas atividades de cultura, portanto, neste caso desportivas, em Sines e fora, quando representam Sines nas suas competições. Eu não sei neste momento como é que está o desporto em Sines na questão de clubes. Quantos clubes é que há? Eu não concordo que hajam 20 clubes. Portanto, a minha primeira questão. Não sei quantos é que há, estou aqui a falar de número, assim, que eu sei que não é realista. Eu acho que há quase um por cada modalidade. Exatamente. É isso que eu não concordo com isso. Não se pode dar... Eu acho que tem que haver um clube que congrega todas as modalidades, ou um conjunto amplo de modalidades. Não é eu agora faço parte do clube de uma coisa qualquer e, entretanto, chateei-me com outra pessoa e faço um clube e outro faço outro clube. Então são dois clubes. E depois não é nada. Portanto, da minha perspectiva, as coisas têm que estar mais unidas, mais juntas. Da minha perspectiva, e aquilo que eu acho, se eu fosse presidente da Câmara, eles continuavam a ser ajudados na mesma. Eu não sei os subsídios que recebem, mas ajudavam-os na mesma. Mas tinha que haver aqui também, da minha perspectiva, alguma reestruturação disso. Desses clubes que eu não vejo muito bem. Cada modalidade tem um clube. Epá, não vejo muito bem isso. Acho que as coisas têm que ser muito mais integradas. Temos que saber trabalhar em comunidade. Nós estamos na comunidade, temos que saber trabalhar em comunidade. E isso, ter um clube desportivo, é trabalhar em comunidade. Essa é a realidade. Choca-me em Sines, não temos um parque desportivo municipal. Choca-me, sinceramente. Nós somos de uma geração onde vivemos no IOS. O IOS estava cheio de gente todos os dias e aquilo hoje em dia não é nada. Nós não temos um parque desportivo municipal. Era um projeto que eu tinha, se fosse presidente da Câmara mais tarde, consegui fazer um parque desportivo municipal em condições. Recuperando aquilo que é o IOS, com aqueles pavilhões que arderam há uns anos atrás, fazendo ali um parque que pudesse receber competições desportivas oficiais também, e ter salas onde pudesse existirem aulas desportivas, aulas de variadas ordens. Pronto. Mudando aqui tema, passando para a limpeza urbana e aqui a mobilidade, Jorge, é uma das questões que se fala muito nesta altura sempre das eleições, principalmente as autárquicas. Limpeza urbana, mobilidade na cidade, que ideia que tem? Está a ser bem feita? Está a ser mal feita? Tem outra ideia diferente? Eu passo todos os dias, quando saio de trabalho às 8 da manhã, passo ali ao pé da Pastelha Oliveira e tenho aqueles contentores de lixo transbordando. São 5 ou 6 contentores. Ali é uma zona que há ali muitos restaurantes. Não sei se a limpeza é feita de madrugada, se é feita à noite, à tarde, não estou a fiscalizar isso, não estou a ver isso, não é o meu trabalho e não me compete fazer isso. Mas acho que deverá haver mais atenção em relação a isso. Essa questão. Eu não gosto de ver contentores de lixo cheios. Acho que não é salubre, não é higiênico. Portanto, acho que essa questão deverá ser pensada nessas rotinas de limpeza e como é que as coisas funcionam, como é que deverão funcionar. O mesmo se passa com os ecopontos cheios, dias e dias e dias. Eu já contei, para a minha casa, 3 ou 4 dias um ecoponto cheio e não é limpo. Portanto, não vou lá tirar o plástico ou o papel. Nessa questão eu acho que se deve ter um bocado de atenção a isso. Mesmo com a lavagem dos condutores, por exemplo, que é uma questão que é bem importante. Às vezes passamos o pé do condutor, cheira muito mal, deve ser lavado. Eu não sei se a Câmara tem um caminhão para isso ou se não tem, ou se é ambiental que tem. Como é que funciona essa questão aí? Mas eu acho que deve existir muita atenção na questão da limpeza. A limpeza é importantíssima. Limpeza, diga-se, recolha de lixo, limpeza da rua. Eu acho que isso deve ser é muito importante não esquecer isso. A questão da mobilidade. Nós temos que pensar no futuro próximo em termos de vias. Há pessoas que têm problemas de mobilidade, cadeira de rodas, scooters, e essa mobilidade é importante. Não esqueça que essas pessoas têm que se movimentar em Sines. Os passeios nem sempre estão capazes das pessoas circularem. São irregulares, não deveriam ser constantemente reparados quando começam a ficar irregulares. Também não concordo que vamos tirar espaço de circulação automóvel para fazer uma via, uma ciclovia, uma via para pessoas mais condicionadas. Tem que ser já uma solução.
Cada vez que se intervencionar uma determinada rua, por exemplo, cria-se um espaço próprio para que as pessoas possam circular, seja carrinhos de bebés, seja carrinhos de compra, seja cadeia de rodas, portanto, seja essa questão assim. Isso é importante não esquecer isso, é importante ir melhorando nisso. Se for sempre melhorando essa questão, ao fim de alguns anos, penso que as coisas estejam perfeitamente integradas, né? Vai demorar algum tempo, eu sei disso, tenho essa noção. Mas é importante que essa parte da mobilidade seja presente sempre que haja umas obras, sempre. Jorge, e o estacionamento? Bolsas de estacionamento fora da cidade ou a entrada da cidade e as pessoas depois andar a pé dentro da cidade? Ou tentar arranjar lugares mesmo perto onde as pessoas vão para que não tenham que andar muito a pé? Qual é a sua ideia? Nós não vamos conseguir fazer estacionamentos em suficiente no centro da localidade, não é? Portanto, as pessoas vão ter que sempre deslocar um pouco a pé. E eu também não concordo que sejamos também ter estacionamentos agora também enxuto com os estacionamentos e faz falta de estacionamentos. Nós temos parques de estacionamento em Sines, eu acho que tem número suficiente, não podemos dizer que não, porque temos. Agora, há mais carros, cada vez vamos deixando o carro um pouco mais distante do nosso espaço de conforto, não é? Para onde nós queremos ir. As pessoas têm que viver com isto. Nós também não somos uma localidade tão grande assim, que não se possa estacionar o carro um pouco mais longe. Mas também não vamos, da minha perspectiva, não vamos também estar a meter o centro da localidade cheio de estacionamentos. Penso que não se pode eliminar o que há, tem que se manter com os estacionamentos que estão, também não concordo que se elimine. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, temos aquela zona ali das Percebeiras, que é uma zona caótica de estacionamentos, para quem mora ali, aquilo é caótico, não é? Portanto, tem que se arranjar para ali, de se arranjar uma solução, ali, melhorar os estacionamentos, porque as pessoas têm direito a estacionar o carro. Embora muitos prédios tenham estacionamento subterrâneo e as pessoas não utilizam, por algum motivo. Mas, de qualquer forma, tem que se pensar em integrar isso. Essa integração não é fácil, eu sei que não é fácil, há sempre muitas ideias, mas tem que se integrar isso de uma forma coerente. Jorge, a nível de jardins, defende a construção de mais jardins que têm custos de manutenção, defende espaços mais alcatroados. Qual é a sua ideia para a cidade? Eu ainda conheci o Sr. Naval, que foi um encarregado de jardins dos anos 80 em Sines e início de 90. E os jardins em Sines estavam um brinquinho. Toda a gente adorava, aqui em Freiras Bombeiros Voluntários, por exemplo, tirar fotografias, os casamentos, aquela cena toda, não é? Era o espaço privilegiado para as fotografias. Nós hoje em dia não temos isso. Os jardins são a postal de uma localidade, indiscutivelmente. Nós precisamos de jardins com os bons canteiros de flores, bonitos, vistosos, e não temos isso. Não temos isso e penso que isso perdeu, não sei porquê, não pergunto porque eu não sei porquê. Perdeu-se isso, mas não se pode perder. Tem que se retomar um bocado essa questão. Tem que se ter gosto na questão dos jardins em Sines. Eu acho que isto está um bocado ao abandono, na minha perspectiva. Agora melhorou-se um bocadinho, porque é a altura de campanha e está-se a fazer algumas coisas para se melhorar um bocadinho. Mas é errado, porque eles deviam estar sempre bonitos. Não é só na altura da campanha, deviam estar sempre bonitos. Nós temos em falta em Sines outra coisa que faz falta para mim, na minha perspectiva. É um bom parque de merendas. Não temos. Uma zona arborizada em condições. Que as pessoas possam passear lá um bocadinho, sentar e fazer um piquenique. Nos dias de calor, apanhar um bocadinho de sombra, né? Nós temos 3 ou 4 sítios com sombras em Sines. Temos ali aquela zona ao pé do cemitério, por exemplo. Temos ali por trás do cais de estação. Da minha perspectiva, eu enchia aquilo de árvores até junto ao cais de estação mesmo. Portanto, que tem ali umas cenas que não há piada nenhuma aquele jardim que está ali. Tem ali uns pinheiros muito bonitos, muito bons, já com alguns anos, claro. Penso que se poderia arborizar o resto daquele espaço. Eu sou a favor da arborização e custa-me bastante ver aqui em Sines cortar essas árvores como se cortam. É mais fácil cortar uma árvore do que fazer uma melhoria ali à volta. Pronto, eu não concordo com isso, sinceramente. Há muitas delas que provocam estragos, especialmente nos esgotos e nessas áreas. Defende a substituição por árvores diferentes? Claro, não podemos permitir que as árvores estejam ali. Portanto, a gente sabe que isso depois levantam os esgotos e fazem isso tudo, é uma chatice, não é? Mas há zonas onde isso não acontece e se cortam árvores. Porque a pessoa não gostou que a árvore deita folhas para o quintal dela, porque não sei o quê, e corta-se uma árvore. A árvore é um ser vivo que está ali, que além de dar frescura, dá vida, dá beleza, alberga vida também, porque os passarinhos fazem para lá os seus ninhos e andam por ali, e não vejo uma localidade sem espaços verdes. Portanto, e por isso nós temos que plantar e não colher. Plantá-las bem plantadas e não colher. Essa é a realidade. Eu li naqueles passarinhos, houve aquela recuperação toda daquela avenida principal, daquela rua principal, e cortou-se as árvores todas. Eu pergunto porquê. Não havia uma solução? O passeio não podia passar ao lado? É a minha pergunta, não sei. Não sou técnico da Câmara, não faço a minha ideia, nem sou técnico especializado nisso. É a minha ideia. Jorge, olhando para o que foi o trabalho da Câmara nos últimos 4 anos, na sua opinião, o que é que faltou, o que é que fazia diferente se fosse Presidente da Câmara Municipal? O Dr. Mascarenhas é uma pessoa que eu acho competente, portanto, eu acho que ele deve ter feito um trabalho bom a nível financeiro na Câmara, porque a Câmara, quando ele herdou a Câmara, não deveria estar assim nas melhores condições, tinha a ideia que eu tenho.
Esse trabalho eu também não conheço, esse trabalho que ele fez financeiramente, e é importante ele feito porque devolveu a confiança, se calhar, aos fornecedores, e isso é importantíssimo quando nós temos que recorrer à banca, ou, por exemplo, para fazer algum tipo de empréstimo, ou quando temos que recorrer a comprar materiais, não é? Portanto, e às drogarias e outros fornecedores. Essa questão eu penso que ele deve ter feito um trabalho bom. Penso, sem saber. No exterior, está-se a ver um pouco mais de trabalho agora em algumas melhorias. Pronto, é bem compreensível, porque é agora a parte das eleições e faz um bocado de campanha em relação a isso. Mas, de qualquer forma, foram feitos trabalhos que, pronto, deviam ter sido feitos. Alguns, outros que ficaram por fazer, da minha perspectiva. Continuamos a ter esgotos para o mar, não é? Ali nas amarelas, portanto, frequentemente. Não é a regra, é a exceção, mas acontece. E este ano, pelo menos, já fotografei aquilo 2 vezes. É quando há avarias, não é? Eu não sei qual é que é o motivo, muito sinceramente. Eu não aceito isso. Muito sinceramente, não aceito isso, porque isto é terceiro-mundista, não é? Quando é uma questão ambiental, é uma questão de saúde pública, porque nós estamos a comer peixe que é pescado naquela área, aqui estão os esgotos a correr para lá de vez em quando. Não é, mais uma vez digo, não é a regra, mas acontece e não pode acontecer. Porquê? Há problemas na etara ou o quê? Tem que se resolver isso. Não pode acontecer eternamente, não é? Portanto, essa questão, continuamos a ser um canil municipal, ou ser um espaço de recolha de animais. Portanto, não sei também, acho que me disseram que a empresa tinha falido, a empresa que ganhou o concurso para construir. Foi uma conversa que eu vi também sem saber. Sim, a obra está parada. Está parada a obra, não é? A questão é essa. Agora, continuamos sem ter essa questão resolvida. Não é? É importante resolver essa questão, deslocar os animais, recolher os animais, tratar os animais e depois fiscalizar, não é? É um montante, portanto, daqui a 1 ano ou 2 está igual. Não pode, não é? São questões que têm de ser resolvidas. Nós não podemos estar a prometer a fazer plásticos de cristal e mundos e fundos quando temos questões básicas que ainda não foram resolvidas. Essa é a minha perspectiva das coisas. Portanto, nós não conseguimos avançar para o futuro se não resolvemos questões do passado. Nós continuamos a ter constantemente aquela canalização lá embaixo ao pé da GNR a arrebentar. Ainda não fez uma intervenção de fundo ali. Tem que fazer uma intervenção de fundo ali. Tem que saber coragem de o fazer. Porque ela vai ter que ser feita mais tarde ou mais cedo. Seja feita pelo interior da canalização, que já há sistemas que podem reparar, digamos, com resinas a parte interior da canalização, seja metendo tudo novo, mas isso tem que ser feito mais tarde ou mais cedo. Portanto, são coisas que têm que ser resolvidas. Nós temos um pavimento das estradas bem miséria em vários locais. Que eu não sei disso. Nós pagamos imposto de circulação, andamos mandando com os pneus todos os dias e com as jantes aí nos buracos. Nesses buracos passa toda a gente da Câmara, por exemplo. Presidente da Câmara, vereadores, encarregados, trabalhadores, e ninguém repara aquilo. E está um buraquinho. Começa com um buraquinho, 26 meses é um buracão, é uma cratera. Faz um buraco na estrada, de ponta a ponta, para passar um cabo, para passar o gás. Ninguém repara aquilo, fica lá para reparar. Não consigo compreender. São coisas que eu não consigo compreender e não aceitava isso. Eu seria o pior Presidente da Câmara se for Presidente da Câmara, porque eu não aceitava isto. Não aceitava que tivessem coisas por reparar meses e meses e meses e meses. Não sei, se é o indivíduo que fez a obra que tem que fazer aquilo, se é o dono da obra, se é a empresa, se é a Câmara, alguém tem que fazer aquilo. As pessoas não podem estar a ser prejudicadas por essa inatividade e inação dos serviços, seja eles quais forem. É a minha perspectiva em relação a isso. Defende então uma maior proximidade com as pessoas, um olhar diferente para as cidades? Não, defendo que se tem que atuar às vezes com uma certa agressividade com as coisas. E agressividade não é para ter ninguém, por amor de Deus, não estou a falar nisso. Estou a falar é que as pessoas têm que dizer aquilo que têm para dizer. E têm que se estar presente nas coisas, tem que se ir lá ao local ver as cenas, porque é que aquilo está assim, porque é que não está assim, porque é que a obra de Marquês de Pombal ainda continua a decorrer, já dura há quanto tempo aquilo, não tem fim. Eu também não sei os pormenores contratuais daquilo, não é? Se calhar às vezes o empreiteiro não está a receber dinheiro por algum motivo e está a atrasar a obra, e há um conjunto sempre de fatores que possam incorrer dificuldades às vezes no subsolo. Percebe isto tudo. As pessoas não podem estar a ser prejudicadas eternamente pelas coisas. Então, não é? E essa questão, as coisas têm que ser mais céleres um bocadinho. Tem que ser mais céleres. Eu também estou aqui a falar e não sei a dificuldade que existe nessas questões, e se calhar se estivesse na prática no lugar onde está neste momento o Presidente Mascarenhas, portanto, certeza também também não tinha solução para muita coisa, não é? É verdade. Mas tem que se arranjar soluções, as coisas têm que ser mais fáceis, têm que ser mais rápidas. Jorge, no último ano e meio tivemos aqui a questão do Covid. Pensa que em Sines o Covid foi bem conduzido, aqui o processo de apoio a empresas que foram afetadas pelo Covid, à população, às instituições, aos bombeiros. A Câmara teve um papel importante ou, na sua opinião, podia ter feito muito mais? Existe sempre a Câmara, portanto, que exigem toda a gente, não é? Que a Câmara tenha um papel muito grande nessas questões, e isso. A gente sabe que a nível orçamental, seguramente, também é complicado disponibilizar também, às vezes, muito dinheiro para apoiar determinado tipo de atividades. Eu não sei os apoios que foram dados monetariamente, não é? Portanto, o Governo disponibilizou, pelo menos, aquilo que a Comunicação Social disponibilizou alguns apoios.
que aquilo que eu ouvi de alguns comerciantes eram apoios irrisórios, coisas muito, muito pequenas, coisas que não serviam para pagar nada, né, praticamente. Quer dizer, mal para pagar os ordenados de um mês ou dois, ou nem sequer isso. Essas questões têm que ser questões... Devia ser mais o Governo Central, devia ter mais essa questão de disponibilizar dinheiro para isto, né? A Câmara aqui, o que é que, na minha perspectiva, podia fazer? Isentar o pagamento de algumas coisas. Portanto, há umas taxas municipais. Portanto, possivelmente, essa questão poderia ser utilizada, né? Porque as pessoas tiveram muito fechadas, não faturaram. A questão de só ter a esplanada, não ter o interior do estabelecimento aberto, não dá obrigatoriamente a mesma faturação. E é complicado isso, e há pessoas que passam momentos difíceis nessa questão. Quer dizer, portanto, aí deverá haver uma grande proximidade da Câmara com as pessoas e realmente tentar arranjar um equilíbrio, que seja possível para a Câmara financeiramente suportar algumas coisas, não que seja o isentar o pagamento de algumas coisas. Portanto, é a minha perspectiva em relação a isso. Porque houve aí a questão, pode-se atrasar o pagamento do IRC ou dos IVAs, uma coisa assim de género. Está bem, mas tem que pagar na mesma. Não é? Portanto, na prática, só se atrasou foi o pagamento. Não é? Já estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo. Olhando para a sua campanha, ainda não tem cartazes, não está ainda na rua. O que é que vai ser este mês que nos separam das eleições? Este mês é o mês de setembro, é o mês que nós vamos fazer o nosso trabalho. Nós não temos muitos apoios, os apoios do partido também são poucos. O partido não tem financiamento para isto. O partido vive da subvenção que o Dr. André Ventura conseguiu, portanto, nas legislativas, não é? Portanto, não há muita disponibilidade de dinheiro para muita coisa. São os conselheiros que têm feito algum trabalho, muitas vezes à custa dos membros. Bem, nós vamos ver, nós precisamos de um outdoor, vamos ver se conseguimos realmente colocá-lo aqui em Sines nos próximos dias. E depois vamos fazer uma campanha, inicialmente uma campanha de redes sociais, se for falar com as pessoas, com as associações, também perceber as dificuldades. Não podemos esquecer as localidades fora de Sines, Paiol, Cabeça da Cabra, Senegas, Porto Covo, Lentescais, todas essas localidades são importantes de se visitar, de perceber as dificuldades que as pessoas têm, como é que eles vivem, se a água chega lá em condições, se as estradas estão boas, então também a necessidade de sairmos daqui e percebermos o contexto rural de Sines. Porque Sines também tem uma parte rural, não é só a parte industrial, não é a parte urbana de Sines, não é? Também tem uma parte rural que é bom não esquecermos. E este trabalho nós vamos começar a fazer agora em setembro, porque pensamos que também não temos muita matéria, não temos experiência, não temos uma equipa, não somos um partido novo e estamos aqui a começar isto. E estamos neste momento a desbravar um terreno que para nós não existia, não era desbravado. Talvez daqui a 4 anos, para quem vier atrás, seja mais fácil. Neste momento o Chega já tem muitos militantes em Sines, tem essa ideia? Não, militantes a pagarem cotas e isso, eu não tenho noção, porque o partido nós até já pedi essa listagem, não nos forneceu isso e pronto, não é fácil. Mas não sei a quantidade de militantes que Sines tem. Aqueles que fazem parte das listas são militantes ou são apoiantes? Uns apoiantes e os militantes, sim. Não são só militantes, mas também não são só apoiantes. Talvez metade. Sim. Não tenho ideia de números, não tenho ideia, muito sinceramente. Nesta fase não tenho ideia. Mas é um partido que veio para ficar em Sines? Sim, indiscutivelmente. Seja comigo ou seja com outra pessoa qualquer, está estável e temos as condições para continuar. Portanto. Ok, Jorge, muito obrigado por ter cá estado nesta primeira entrevista sobre as eleições autárquicas, uma boa campanha. Dia 9 voltamos para o debate com todos os candidatos. É o final então deste primeiro especial de eleições. Voltamos amanhã com o candidato da coligação do PSD com o CDS-PP.